Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó a Ana Flávia, profissional da Clinitim, que vai falar com a gente sobre um assunto bem importante, que é a saúde auditiva, mas nesse caso aqui também das crianças. Muito bom dia, Ana. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Vamos falar da saúde auditiva, então, das crianças. Primeiramente, é a primeira vez que a Ana Flávia, está vindo aqui na nossa programação, uma profissional que está atuando ali na Clinitim. Ana, você é natural aqui da nossa região, está vindo de onde? Eu sou do Paraná, então eu nasci na cidade de Guarapuava. Guarapuava. Depois eu mudei para outras cidades, morei em Cascavel, vim para Santa Catarina, depois mudei para o Paraná de novo. Iniciei os meus estudos em Maringá, na Unicesumar, e depois mudei os meus estudos para a Univale, para a Universidade do Vale do Itajaí. E a tua formação, então, você pode passar para a gente qual é a tua formação? Sim, eu me formei na Univale, estou cursando uma pós-graduação em autismo, e também uma pós-graduação, estou iniciando na abordagem ABA, que é voltado para o desenvolvimento da criança, voltado mais para a parte do desenvolvimento da fala e da linguagem. Bem, na questão aí do autismo, principalmente a fonoaudiologia é uma das especialidades que são bastante atuantes, dentro da questão do autismo. Sim, hoje em dia é falado muito sobre autismo, principalmente depois da pandemia, começou a ter uma visibilidade muito maior, porque as crianças começaram a ficar muito mais em casa e os pais começaram a perceber muito mais a questão do desenvolvimento dos seus filhos, Então, notar muito mais sobre a questão da fala, da linguagem, e esse assunto vem vindo muito à tona, Muito bem, e quais são, então, as tuas áreas de atuação na Clinitim? Tá, eu atuo dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, Então, envolve a questão do autismo, propriamente dito, do TDAH, dos transtornos específicos de aprendizagem, de comunicação e também dos transtornos motores da fala. Além disso, as trocas na fala, que dentro da fonoaudiologia é o que a gente chama de transtorno fonológico, e também eu atuo dentro das dificuldades alimentares, que é uma área da fonoaudiologia que vem se falando bastante também. Muito bem, e isso tudo, lembrando que isso tudo dentro da questão das crianças, da pediatria, Isso, das crianças, sim, das crianças, e até eu atendo um público adolescente até 12, 13 anos também. Até 12, 13 anos. Muito bem, e agora a questão é a seguinte: você falou aí da tua formação, das tuas áreas de atuação, que você atua então com crianças até uns 12, 13 anos. Quando procurar aí ajuda nessa fase? Uma ajuda de uma fono que atua na parte de terapia infantil, Então é importante procurar uma fono infantil quando a família ela nota essas questões de atraso na linguagem e na fala, que hoje tem sido uma das queixas bem recorrentes no consultório, principalmente depois da pandemia, que é quando a criança ela tem um repertório limitado de sons em comparação ao que se espera para a idade dela. Porque mesmo que cada criança se desenvolva de um modo, existem marcos de desenvolvimento a serem alcançados para cada idade. E esses marcos eles devem ser utilizados como apoio para que a gente possa notar cada fase do desenvolvimento de cada criança. Então, assim, além desse atraso, que ele pode ser multifatorial, que pode ter várias razões, existem as dificuldades motoras de articular os sons da fala, que já é diferente da questão do atraso de fala, Porque em relação ao atraso motor, é quando a criança, ela compreende, Ela tem uma compreensão adequada para a idade que ela se encontra, ela sabe o que ela quer dizer, mas existe uma falha no planejamento motor. Ou seja, o cérebro, ele compreende, mas na hora de mandar os comandos tem uma falha. Então, é uma instabilidade neuromotora, que a gente chama, É uma instabilidade neuromotora na fala. E aí, além disso, como eu citei anteriormente, quando a criança apresenta trocas na fala, que o famoso, meu filho troca o R pelo L, Que é uma queixa bem comum. A dificuldade de aprendizagem, que envolve leitura e escrita, principalmente quando a criança está entrando nesse processo de alfabetização, e questões de atenção, concentração e também as dificuldades alimentares na infância. Pois é, nessa questão de dificuldades alimentares, a gente vai falar aí, dentre outros assuntos, essa questão da dificuldade alimentar. O que pode causar dificuldade alimentar? Então, a fono, nesse processo, ela atua tanto no diagnóstico quanto no processo terapêutico.
Então, o fono ele faz a terapia alimentar com o objetivo de que a criança aumente o número de alimentos que ela consome. Então, além disso, a fono também trabalha com as funções voltadas para a fonoaudiologia, que são respiração, sucção, mastigação, deglutição. Porém, como as dificuldades alimentares ela pode vir de vários outros problemas, é importante que também tenha um acompanhamento multidisciplinar, de uma equipe mais completa, e não só de um fonoaudiólogo. Mas isso vai depender, claro, que das demandas da criança. Quando a gente fala de dificuldade alimentar, qual exatamente, assim, mais na prática, o que é essa dificuldade? A criança tem dificuldade de engolir ou tem dificuldade? Qual é essa dificuldade específica? Isso vai de cada caso, né? Certo. Então, quando a criança chega na clínica, eu faço uma avaliação, converso com a família, mas essas dificuldades, elas têm relação com a tolerância do alimento, né? Então, a criança, ela pode ter ela pode ter um impedimento em consumir esse alimento em relação ao cheiro, à cor, à temperatura, o sabor, a forma, a textura, o aspecto visual, o tamanho. Então, a alimentação, ela passa por um processo. Então, a criança precisa conseguir tolerar estar perto daquele alimento, tocar, sentir o cheiro, manipular aquele alimento, para que depois ela possa ingerir esse alimento. Eu sempre falo no consultório para os pais que tanto a fala quanto a alimentação, elas são a cerejinha do bolo, né? Então, antes a gente constrói várias outras camadas para que a gente chegue no nosso objetivo. Muito bem. E como é que funciona, Ana, a questão do acolhimento das famílias ali na Clinitim? Eu recebo as famílias no consultório e sempre no primeiro atendimento eu realizo uma conversa com as famílias, né? Para que elas expliquem a principal queixa da criança, para que a gente possa conversar sobre o desenvolvimento da criança até o atual momento e tudo que a criança realiza, tanto a nível de desenvolvimento quanto dentro da rotina. Além dos fatores genéticos, emocionais, comportamentais, para que a criança passe por uma avaliação, para que a gente dê início no processo terapêutico. E também faça um encaminhamento para outros profissionais, né? Então, dentro da questão auditiva também, então, se a criança apresenta alguma dificuldade auditiva, encaminho para um fonoaudiólogo que seja especialista nessa parte auditiva. Dentro da clínica a gente tem a Michele, né, que realiza toda essa parte, então é uma equipe completa em relação a isso. Também para um terapeuta ocupacional, né, para um psico, para um nutricionista, para um neuropediatra. Então ali, após essa primeira consulta, a gente vai trilhando os caminhos e depois eu desenvolvo um planejamento terapêutico individual para cada criança dentro das necessidades que ela apresenta. Muito bem, o principal é a atenção da família com relação à criança, né? Alguma dificuldade, alguma situação que pode ser considerada normal e levar então para fazer esse primeiro atendimento, essa avaliação, para poder daí em diante saber se tem alguma situação que pode ser trabalhada ali pela Clinitim e pelos seus profissionais. E como é que funciona o horário de atendimento? Quais são os dias que você está aqui na Clinitim atendendo, Ana? Eu atendo de segunda a sexta na Clinitim, né, das 8 até as 17. E estou lá durante todos os momentos, né? Estamos com uma agenda bem boa, né? Com bastante demanda, mas também com bastante espaço para que a gente possa atender novos pacientes, sempre recebê-los muito bem junto das suas famílias. Muito bem, então, uma profissional numa área diferente aqui, vindo na nossa entrevista com a Clinitim. Normalmente a gente recebe aqui a Michele, né, falando dos principais problemas e focados aí no público em geral. E agora, então, com uma especialidade mais voltada para as crianças, Ana Flávia, essa especialista com formação na área, com um currículo interessante à disposição aqui da comunidade timboense na Clinitim. Ana, quero desejar aí sucesso para você e certamente estás aí, né, em boa companhia aí da Clinitim, e falar para o nosso ouvinte então que a Clinitim está à disposição, e você que se identificou com alguma questão que a Ana Flávia colocou aqui, leve seu filho, sua filha, para fazer essa consulta prévia, essa consulta inicial, fazer essa análise, essa avaliação, que com certeza também estará em boas mãos ali nos profissionais da Clinitim. Um abraço, Ana, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço.